Oi pessoal, tudo bem? Hoje, segunda-feira, dia 27 de abril, mais uma semana começando com o nosso trabalho à distância, né? A gente tá longe fisicamente, mas de novo vou repetir para vocês estão pertinho de mim aqui na minha memória, na minha lembrança, né? Das nossas tardes tão agradáveis lá em março, né? Quando a gente estava podendo ficar juntos, conversar, brincar, comer lanche na cantina, fazer aula de educação física. Hoje, aula de educação física sim, né? Mas à distância, cada um na sua casa, fazendo lá os seus exercícios junto com o Sr. Marcelo, tá bom? Então, hoje comigo apenas a aula de português, que a gente vai continuar falando sobre, verbos. Leiam espelhado aí, galera, né? Verbos, a gente tá trabalhando sobre verbos e vamos continuar trabalhando sobre verbos, né? Hoje vocês vão receber uma folhinha de atividades e junto com essa folha vocês vão receber uma parte de conteúdo teórico, certo? A gente já falou sobre verbos, que o verbo indica a ação da frase, né? Um estado ou um fenômeno da natureza. Então, quando eu digo que choveu ontem, bom se fosse verdade, né? Não foi. Mas choverá na semana que vem. Eu tô falando de um fenômeno da natureza, né? Brincamos no recreio. Uma ação. Estou feliz. Um estado, tá? Então isso a gente já tinha falado em outra vez, certo? Hoje a gente vai estar falando a respeito das conjugações dos verbos e sobre infinitivo. Então, duas informações novas a respeito de verbos que vocês vão ter nessa aula de hoje, tá bom? Então, o que é o infinitivo, pessoal? O infinitivo é quando a gente está usando um verbo, mas esse verbo não está indicando nenhuma pessoa, nem tempo e nem modo, tá? O infinitivo é a forma primitiva de um verbo. Por exemplo, brincar. Quem brincou? Quem brincará? A gente não sabe, né? Ele é um verbo, tá indicando uma ação, mas ele não tá indicando nenhuma pessoa, nem tempo e nem modo, tá bom? Ele tá na forma primitiva dele, ele tá sem conjugação. E assim vai acontecer com todos eles. Brincar, falar, andar, correr, enfim, qualquer verbo que vocês puderem imaginar, tá? Quando a gente vê que o verbo tá no infinitivo, a gente pode fazer uma classificação com ele, que é o que a gente chama de conjugações. Então essa é a segunda informação nova que a gente vai ter hoje. Os verbos podem estar em 3 conjugações diferentes. A primeira conjugação são aqueles verbos que, quando estão no infinitivo, terminam em ar. Brincar, falar, andar, certo? Qualquer um que vocês puderem imaginar aí na cabeça de vocês que termine com ar quando está no infinitivo é um verbo de primeira conjugação. Segunda conjugação. Segunda é um pouquinho diferente porque a gente vai ter 2 terminações. Os verbos que terminam em er, comer, fazer, né? Mas também os verbos que terminam em or, como pôr, compor, dispor, repor, tá? Todos os que terminam em or vão ficar na segunda conjugação. Mas por que ficar junto com os que terminam em er? É porque os verbos terminados em or, gente, são poucos, né? Então se convencionou que eles ficassem na segunda conjugação junto com os que terminam em er. Combinado? A terceira e última conjugação são os verbos que terminam em ir, dormir, sair, repetir e assim por diante, né? Qualquer um que vocês possam imaginar e que quando está no infinitivo termine em ir, certo? Então está aí as 2 informações novas sobre verbos para nossa aula de hoje: infinitivo e conjugações verbais, tá? Nessa folhinha vocês vão trabalhar com essas informações novas, mas também com aquilo que a gente já falou em outras aulas, né? Sobre os tempos verbais, presente, passado, pretérito, né? Que significam a mesma coisa, e futuro, modos verbais, né? A prof já tá ficando maluca. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Lembrando, né, que os verbos do imperativo, que são o nosso foco principal nesse estudo, são aqueles que estão indicando ordem. Como a gente já brincou aquela outra vez, é a linguagem da mãe e da professora, né?
faça, compre, arrume, ajunte, guarde, né? Então são aqueles verbos que estão indicando ordem, o desejo ou pedido, tá? Então hoje o trabalho vai ser com verbos, relembrando a aula de inglês de segunda-feira foi remanejada para quinta, então hoje vocês não têm inglês com a Prof. Geise, mas na quinta-feira terão, certo? Ah, não esquecendo da educação física, como a gente falou, hoje vocês têm Meet com o professor Marcelo, certo? Então a nossa tarde fica um pouquinho mais leve hoje, né? Trocamos o inglês de segunda para quinta-feira. Então hoje é apenas educação física e português, tá bom? Certo, gente? Façam as atividades com tranquilidade, com bastante atenção e depois às 4h30 no nosso Meet a gente se vê para correção, certo? E para tirar as dúvidas, claro, né? Para tirar as dúvidas sobre esses novos conteúdos relacionados aos verbos, certo? Então vejo vocês às 4h30, um bom trabalho, ó. Beijos e até depois!